Olá, já parou para pensar que todo dia tem uma história, muitas vezes escondida em números? Pois é, hoje a gente vai fazer exatamente isso. Vamos desvendar os segredos científicos e matemáticos por trás de uma única data, 2 de outubro. Para começar, um número bem direto. O dia 2 de outubro é o dia de número 275 do ano. Parece só um detalhe, né? Mas guarda esse número aí, ele é o nosso ponto de partida. E claro, se há o dia 275, a matemática é simples, a partir dele, faltam exatamente 90 dias para o ano acabar. À primeira vista, 275 e 90 são apenas números no calendário, mas como a gente vai ver, eles são as chaves para histórias incríveis que aconteceram todas elas num 2 de outubro. É a partir desses números que a gente começa a explorar como o dia 2 de outubro virou um marco silencioso em áreas que afetam a vida de todo mundo, da segurança digital até a preservação da nossa história. E a primeira grande história de 2 de outubro está escondida na matemática que protege o nosso mundo digital. É a história de como tudo, do aplicativo de banco às nossas mensagens, ficou mais seguro. É uma pergunta que todo mundo se faz, né? Como é possível que num mundo tão conectado, a nossa vida digital tenha alguma privacidade? Pois é, a resposta, por incrível que pareça, está numa decisão que foi tomada nesse dia específico, 2 de outubro do ano 2000. Foi uma escolha que mudou as regras do jogo para a segurança da informação no planeta inteiro. Essa decisão foi a escolha do padrão de criptografia avançada, o famoso AES. Para simplificar, pensa nele como o cadeado digital mais forte do mundo. É tipo o padrão ouro que protege tudo que é importante online. E o mais curioso é que por trás do AES não tem uma empresa gigante, e sim um algoritmo, uma criação matemática genial chamada Ringdial. O nome é uma mistura dos sobrenomes dos dois criadores belgas, e ele foi projetado para ser basicamente inquebrável. E o impacto disso no nosso dia a dia? É gigantesco. Toda vez que a gente usa o banco online, manda uma mensagem ou simplesmente desbloqueia o celular, é a matemática do AES, aquele escolhido lá em 2 de outubro, que está nos protegendo. Mas a influência do dia 2 de outubro na tecnologia não para por aí. De uma forma quase poética, esse dia também marca um grande ponto de virada na história da computação. É uma coincidência incrível. O mesmíssimo dia do calendário 2 de outubro marca o fim de uma era e o nascimento de outra para a tecnologia que define o nosso tempo. Olha só, em 2 de outubro de 1955, o ENIAC, um dos primeiros computadores gigantes, foi desligado. Fim da era daquelas máquinas que ocupavam salas inteiras. 45 anos depois, no mesmíssimo 2 de outubro, nascia a era da segurança de software, com o AES. É como fechar um ciclo, não é? E claro, por trás de toda a grande descoberta existem pessoas, mentes brilhantes. O dia 2 de outubro também é uma data para celebrar e lembrar de algumas delas. Neste dia nasceram figuras como William Ramsay, o químico que descobriu os gases nobres, e bem mais recentemente, Arden Pataputian, que ganhou um prêmio Nobel por suas descobertas sobre como a gente sente o toque e a temperatura. Um verdadeiro dia de gênios. E também é um dia de despedidas. Em 2 de outubro, o mundo perdeu cientistas como Svante Arrhenius, outro ganhador do Nobel de Química, e Peter Medauer, cujo trabalho sobre a rejeição de transplantes salvou inúmeras vidas. Os legados deles, claro, continuam. Agora, saindo um pouco da tecnologia mundial e vindo aqui para o Brasil, o dia 2 de outubro também tem um significado muito especial na preservação do nosso conhecimento. Se hoje a gente fala em proteger dados digitais muito tempo antes disso, a preocupação era outra. Como proteger documentos, mapas e registros que contam a história de um país inteiro. Pois bem, foi em 2 de outubro de 1838 que foi fundado no Rio de Janeiro o Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro, o IHGB. Pensa nele como uma verdadeira fortaleza da memória nacional. A missão do IHGB, desde aquele 2 de outubro lá atrás, tem sido guardar e estudar os documentos que formam a identidade brasileira. É como se fosse a criptografia da nossa história, garantindo que ela não se perca no tempo. Chegando ao fim da nossa jornada, fica bem claro que um dia aparentemente comum como o 2 de outubro pode, na verdade, esconder conexões extraordinárias. Aquela famosa citação de Galileu parece perfeita para o 2 de outubro. Ela nos lembra que por trás de tudo, da segurança do nosso celular, a história de uma nação, existe uma lógica, uma estrutura, e muitas vezes ela é puramente matemática. Então, o ponto principal é este. 2 de outubro nos mostra que a história da ciência não acontece no vácuo. Ela está ali, entrelaçada no nosso calendário,
conectando o desligamento de um computador antigo à proteção do nosso celular e à fundação de uma instituição histórica. E isso nos deixa com uma pergunta no ar. Se um único dia como o 2 de outubro guarda tantas histórias, o que mais a gente pode descobrir se olhar para as datas ao nosso redor com um pouco mais de curiosidade? A ciência está em toda parte, só esperando para ser vista.